dia. Hoje é dia 14, quinta-feira, 5h30. Nós estamos saindo, então, para a próxima cidade. É um albergue, né, de quarto duplo. E a gente vai mostrar para vocês lá embaixo como é que é o albergue. Hoje nós vamos despachar a mochila. Aqui tem os outros quartos, as outras camas. Opa, e aqui vai abrir a porta que a gente vai despachar a mochila. Como é que acende a luz aqui, ó? Não acende. Não, peraí, então eu vou desligar. Então, o nosso quarto fica no segundo piso. Aqui fica o hospitaleiro. O hospitaleiro mora aqui, no caso. A escada pra mim é bem complicada, me dói muito o joelho. Sempre que tem escada, eu sinto muito. Então aqui é o espaço da cozinha, mas só podemos usar o micro-ondas, não podemos usar toda a cozinha. Então podemos usar os utensílios, mas não podemos cozinhar. O nome do albergue é Albergue Del Pellegrino Anjo. Então aqui tem um cafezinho. Esse, no caso, ele cobra, no caso, o café, né? Mas só o café com acompanhamento. Só o café ele não cobra. É bem ruim, então. O café é ruim pra caramba. Não vale a pena nem gastar o açúcar com ele. Na verdade, ele deixou pra gente aqui pão. Falou que a gente pode usar pão, a gente pode usar margarina que tem aqui dentro, alguma coisa assim. Mas ele cobra, não cobra? Não, mas tá junto, né? Ah, tá, já tá A junto. estadia tá junto. Ah, já tá junto, tá, entendi. Ele falou que a gente poderia usar, só que a gente vai sair, a gente não vai comer. Ah, ó, ele deixou aqui, então não tinha me tocado dessa parte. Então ele deixou isso aqui que poderia ser usado, café, se quiser fazer um chazinho, né? Mas a gente vai sair porque é muito cedo e a gente agora não tá querendo comer nada. Então o pessoal costuma ficar em Nájera, mas nós não vamos ficar. A gente vai ficar numa cidadezinha à frente dela. Aqui pelo aplicativo é aqui.
Então, 597 quilômetros que faltam. Já falta menos. Muitas plantações de barreirais de uva. Se a pessoa quiser parar em Ventosa, segue aqui. Nós continuaremos reto, porque não é o nosso destino. Continuamos aqui. Ui, olha ali, amor. Tá um... Então aqui tem, depois de muito tempo, acho que mais de 10 quilômetros, a gente de uns banquinhos lá na parte de trás, um lugar para parar, mas a gente não vai parar aqui. Apareceu, né, uma oportunidade, mas estamos bem cansados, mas vamos ver se a gente consegue achar um bar, uma lanchonete para o café. Aqui, ó, é o caminho. Ou te deseja feliz ou cicatrizes. É
É bem assim, a gente vai fazer uma semana, fez uma semana hoje, né, de caminhada. E eu já saí do Brasil com algumas dores, mas lá no final eu conto pra vocês o que aconteceu. E então tá bem essa noite, assim, na verdade essa noite, outras noites também. Chega até estar com olheira, assim, porque de madrugada eu sinto muitas dores na perna direita. Ela lateja muito, muito. Então tá mais complicado, assim. Mas seguimos, temos muitas etapas pela frente. Finalmente encontramos um café. Conseguimos sentar um pouco. E daqui a pouquinho voltamos ao nosso trajeto. Eu vou de proteína. 35 gramas. Vamos ver se é bom. Então a gente tá em Nájera. Só que nós vamos ficar aqui. A gente vai avançar mais uma etapa. Estamos bem cansadinhos já, mas vamos embora. Achamos uma igreja. Uma igreja menor, mas muito bonita também. Saímos daqui e vamos passar pela ponte do rio Nájera. Ponte. Y de la hoja esa. Tá errado?
Ah, aqueles fumadores lá. Ó, se preparando para tirar Tem um caramujo aqui do lado. a espada. Vai, posso puxar? Pode. Vai dar um trovão, tu sabe, né? Vai. Não era para ele a espada. Vamos seguir o caminho porque a espada... Está com bastante vento, então a gente tá protegendo os lábios. Eu tô até muito hidratante, né, daqueles para passar nos lábios, mas às vezes não é o suficiente. Então a gente tá protegendo bem assim os lábios. Dá bastante coriza também. Aquele trecho que a gente saiu de Navarrete até Nájera ali, foram muitos quilômetros sem nada, assim, sabe? Tinha, lógico, tinha algumas construções, alguma coisa assim, mas de bar, assim, de algo assim pra te comer, ou se tu de repente não tomou café antes de sair do albergue, do onde você estava, fica um bom trecho sem nada. Então, tipo assim, ó, tem que levar água, alguma coisa para comer, se você, né, como eu disse, não comeu. E então agora a gente tá indo para Cirueira. Então é um outro trecho assim que também não tem muita coisa. Então é bom se abastecer, né? Porque é um trecho assim, não é difícil, mas claro, é cansativo. E como eu te disse, não tem nada. Se preparem. Não tem previsão de chuva, né, amor? Não tem previsão de chuva, mas o tempo tá meio feiote aí. Mas é bom para caminhar, porque semana que vem, segundo o hospitaleiro que a gente estava ali do outro albergue, né, do albergue anterior, ele disse que semana que vem é para dar sol forte, temperaturas altas. Então, vamos aproveitar enquanto a gente consegue caminhar assim mais fresco. Ali parece uma pessoa ali, ó, nariz, cabelinho, olhinho, orelha. Ai, a gente já vê coisas. Florzinha do dia. Ai. Muito obrigada, amor. Deixa eu botar aqui. Então, moça. Estamos chegando aonde? Azofra. Estamos chegando em Azofra. Faltam ainda 2 horas pra gente chegar ao nosso destino. E seguimos!
Fechar a porta. Buenas tardes. Tudo bem? De momento no han llegado la mochila. Então, a gente pegou um quarto duplo, mas não gostamos muito desse albergue aqui. Parece tudo muito sujo, assim, sabe? Mas, enfim. Aqui em cima tem um banheiro, mas só o vaso. E lá embaixo é que, no caso, tem um chuveiro. Aqui com o vaso e esse aqui também, então. Esse aqui tem um chuveiro. Aqui tem outro, ó, são dois. Tem um tanquezinho. Vamos ver se encontramos algo aberto. Estamos indo para ver se tem algo aberto. Está bem frio. Nós estamos de chinelo para aliviar um pouco a pressão do pé. Mas está gelado, está chuviscando. A previsão para amanhã aqui é chuva. Então talvez a gente saia com chuva. Ai, é isso aí. Não dá para parar, tem que continuar. Vamos ver se a gente encontra a igreja aqui. E algo para algum lugar para comer. O hospitaleiro disse que fecha às 4 horas. Então agora aqui são 2h30. A gente chegou, era 1h30 aqui, saímos às 5h30 de lá, então foram 8 horas de caminhada, né? E vamos ver se achamos alguma coisa aberta. Que deu? Pajalinho! Tadinho! Rapaz, é tanto bichinho que a gente encontra por aqui, né? A gente já viu coelho, a gente já viu também veados, né? O Sim. cervo, né? Agora esse abençoadinho parado. E quantidade de coelho foi um monte. Nossa, né? coelho é um monte, né? Ó, tá aí, come isso aqui. Não sei o que é, mas come. Ó, essa aqui é a imagem que a gente tá tendo dentro do nosso quarto. Tem bastante vento. Amanhã a previsão é de chuva o dia todo. Então, provavelmente a gente vai chegar até a Tapuerca com... É Tapuerca amanhã, né, amor? Ah, não, Belorado, né? Não, amanhã é Belorado. Então, a gente vai chegar até Belorado, né, que vai dar 28,1 quilômetros. Assim, a base de chuva. Então, serão para mais ou menos 7 horas. 7 horas com chuva, vento e muito frio. Então, amanhã, a gente, em função dessa chuva que vai vir, a gente vai despachar as 2 mochilas. Ficamos com uma mochila bem pequena. Vamos levar só uma mochila muito pequenininha, só o necessário mesmo. Alguma medicação que a gente precisa tomar no meio do caminho, porque quando a gente faz muitos quilômetros, assim, no meio do caminho a gente precisa tomar alguma coisa, porque né, a gente tem dores, né? E levar água, né? Coisas desse. Porque como a gente vai colocar a capa de chuva, a gente vai colocar a mochilinha atrás e daí a capa de chuva, então não vai ser não vai interferir tanto assim, né? Porque esses dias deu chuva também e daí a gente tava com uma mochila um pouquinho maior, então ela acaba, a mochila acaba ocupando um volume maior na capa de chuva e atrapalha pra gente conseguir fechar. Então a gente vai levar bem pouca coisa.
E vamos ver como é que vai ser, né? Porque vai estar bem frio, bem gelado. E a gente acabou não comprando a calça impermeável. No meu caso, eu comprei uma pela Amazon e ela não veio. Então, eu comprei no começo de abril e ficou retida lá e eles não entregaram. E aí a gente já tinha pensado em comprar lá em Saint-Jean, acabou não comprando, vamos comprar depois, e protelamos e não compramos. Então amanhã a gente vai fazer um enjambre ali com umas sacolinhas, uns sacos plásticos ali na parte da perna, fazer como como é que você chama aquilo ali, amor? Não é polaina? Não, polaina de lã, mas não sei se é esse nome, né? Proteção. É polaina de plástico. Uma polaina de plástico. Para ver se consegue proteger no caso, um pouco para não entrar água por dentro, assim, no tênis, para não molhar muito, né? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer ali para proteger mais. Então, o que a gente tem aqui é fita micropore. Vamos ver se vai funcionar bem para vedar, né? Eu sei que o esparadrapo seria mais impermeável, mas a gente trouxe, foi o micropore. Então, vamos tentar fazer com isso mesmo, né? Então, a gente vai fazer uma retrospectiva dessa semana, porque hoje fez uma semana, né? A gente saiu de Saint-Jean, então passou para os Pirineus e até Roncesvalles. Então, realmente, o mais desafiador mesmo foi os Pirineus, né, até Roncesvalles, porque de fato tem muitas subidas e descidas muito intensas, então é muito cansativo. Então assim, o ponto de desistir ou não, sabe? Porque é bem puxado. Então eu acho que é uma prova de fogo para muita gente. A gente sabe que tem muitas pessoas que acabam não fazendo todo o trajeto, já começa lá em cima, né? Então a gente viu várias vans, táxis que levavam pessoas. Então a gente sabe disso. Mas quem começa, né, desde da parte lá de Saint-Jean, fica bem intenso. Na parte de Roncesvalles até Zubiri também assim, claro que não tão intenso quanto, né, os Pirineus, mas também tem subidas e descidas bem fortes, assim, né, e acaba cansando também, tá? Então, tem que ter um preparo. A gente não treinou assim, né? Mas o importante é, de repente, fazer trilhas. Façam trilhas em locais, assim, que são bem... com bastante pedra, porque demanda muito a gente precisa muito das articulações. Então, é importante que a gente consiga ter esse treinamento para já estar preparado para aquilo que vai vir. Então, no trecho de Roncesvalles a Zubiri também foi bem puxadinho. Aí de Zubiri até Pamplona, né, teve também assim, mas sabe, mas até Pamplona ainda foi, eu acho que ainda foi puxadinho, né, amor? Mas não tanto quanto, né? Também foi tipo assim, como se fosse fosse um degrau a menos a cada passo que a gente foi passando. Grau de dificuldade, quero dizer, né? E a de Pamplona até Punta Reina, né? Também teve alguma coisa, assim, de subidas e descidas. Mas de Punta Reina a Estela foi um pouco mais tranquilo. E de Estela até a gente ficou em Armananzas. Tô colando aqui porque eu não me lembro tudo, tá? Armananzas também foi um pouco mais tranquilo, apesar de que como a gente achou que a casa rural que ficamos seria em Torres del Rio,
mas na verdade era 1 quilômetro a mais, né? E a gente tava chovendo. Foi bem nesse dia que a gente inaugurou o caminho com chuva. Então, a gente já estava bem cansado e quando a gente pensou assim, ai, que a gente olhou no Google Maps, né? E não, é 1 quilômetro pra frente. A gente, ai, meu Deus. Aí foi complicado, porque a gente tava bem cansado. Sabe quando tu tá quase chegando e tu pensa assim, tu fica animado que chegou e na verdade não chegou? Tem mais 1 quilômetro. Então, e esse trecho foi de subida ainda, né? Mas o trecho de Armanazas até Navarrete foi tranquilo, tá? Foi assim bastante retas e de Navarrete para Ciruena, que é onde nós estamos hoje, também foi tranquilo, assim, sabe? Teve umas subidinhas, né? Mas a grande maioria do caminho, assim, foi bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Então, eu acho que esses dois trechos que que a gente fez de 32 quilômetros, porque deu Armanazas até Navarrete foi 32 quilômetros, e em torno disso, né? E Navarrete até Ciruete também foi 32 quilômetros, então foi mais puxado, né? Mas assim, a gente tem esse propósito de adiantar um pouquinho, então tá tudo certo. A gente fica com bastante dores nos pés, tá? Porque principalmente na planta, assim, dos pés, a gente fica bastante, assim, com dores. Mas é isso, né? É o que é, o caminho, né? E em relação a gastos, assim, a gente tinha proposto, fez o cálculo quando a gente fez todo o estudo da viagem aqui, né? A gente se propôs de gastar em torno de 45 a 50 euros por pessoa, né? Que foi que a gente... Só que daí, na média, a gente gastou até agora 621,78. Mas por quê? Porque lá em Roncesvalles, a gente pegou aquele hotel, que daí foi bem mais caro, né? Foi 102 euros. Então, na verdade, se tu vai ficar num albergue, né, o valor é menor. E também porque aqui em Armanazas, a gente também pegou ficou uma casa rural que o valor foi de 90 junto com a janta e mais a roupa que a gente lavou lá. Então, deu um valor um pouquinho maior. Mas se a gente for pegar a média de tudo e dividir pelos 8 dias que a gente teve de gasto, a gente gastou 38,86 até agora por pessoa, né? Então, foi menos do que a gente tinha pensado que a gente ia gastar, né, no dia. Então, a gente, de modo geral, a gente tá abaixo do que a gente tinha pensado que ia gastar, né? Então, isso permite, como a gente acaba comprando às vezes algumas coisas prontas, e quando a gente compra, aproveita para tomar o café, aproveita, no caso, para, né, os lanches, almoço, a gente se organiza assim, então a gente consegue economizar. Então, aí, nesse sentido, como a gente consegue economizar um pouco na comida, a gente consegue tá conseguindo pegar, no caso, nos albergues, o quarto duplo. No caso, que daí fica só eu e o Ezequias, que a gente se sente mais à vontade, a gente consegue fazer as nossas coisas que precisa, conversar, programar o outro dia, né? Bem, enfim, sabe? Como é um casal, a gente acaba ficando mais à vontade, né? Então é isso. Então, na verdade, em relação a gastos dessa semana, em relação ao que né, como foram, no caso, os caminhos, foram bem intensos no começo, depois mais tranquilos no final, e o gasto que a gente teve foi esse. Amanhã, provavelmente, a gente não vai conseguir gravar muita coisa em função da chuva, né? Então, assim, a gente vai gravar a saída, vamos tentar gravar alguma coisa, porque a gente não... uma outra coisa que a gente não comprou, então tudo que a gente grava, que eu tô gravando aqui, é com o celular. A gente ia comprar, no caso, uma GoPro, acabou desistindo na finaleira ali, né? A gente acabou não comprando.
Então eu não tenho uma capa que seja à prova d'água, né? Então, provavelmente amanhã a gente não vai ter muitas filmagens, assim. Se a chuva der uma trégua, a gente consegue, de repente, filmar alguma coisa.